Muito obrigado por estarem aqui de novo com a gente. Você se lembra quem era antes de ter seu primeiro trabalho? Tem um amigo, eu já falei dele aqui, mas para quem não ouviu lá no primeiro episódio, vou contar a historinha dele de novo. CFO de uma empresa internacional, virou sócio estatutário, tamanho, a responsabilidade, a importância dele. Mais de 20 anos na mesma empresa e um dia essa empresa foi comprada. Ele recebeu um tapinha nas costas, um muito obrigado e adeus. Ele sempre deu aula, desde o começo da carreira. Cursinho, MBA, em faculdades muito importantes. Então, continuou dando aula. Certa vez encontrou a turma da faculdade de engenharia num jantar. Todos, absolutamente todos já tinham parado, já tinham se aposentado. E perguntaram para ele por que ele ainda trabalhava. Sem pestanejar, na hora, ele respondeu: não tenho dinheiro para parar. Todo mundo entendeu, fez-se o silêncio, assunto encerrado. Vamos falar de outras coisas. Meses depois, eu fui jantar com ele. Conversa longa, boa comida, bom vinho na mesa, sem pressa. Em algum momento eu perguntei como ele estava de verdade. Ele ficou em silêncio por um segundo e disse uma coisa bem diferente. Se eu parar, eu morro. Dessa vez ficamos nós dois em silêncio. Acho que até ele ficou surpreso com o que tinha acabado de falar. Quando a carreira começa a andar de verdade, acontece uma coisa silenciosa. Você vai trocando coisas sem perceber. Não é decisão. Não tem um momento em que você se senta e pensa, ok, a partir de agora vou abrir mão disso, vou abrir mão daquilo. As coisas vão acontecendo, as coisas vão chegando e acontece. O hobby que era de todo sábado vira de todo mês. O amigo que você via constantemente, você vai ligar para ele, mas na semana que vem. O interesse que você queria aprofundar, o estudo que você queria fazer, aquele curso que era super importante para você, fica guardado, mas para quando der. E realmente vai dando. Só que em outra direção. E o engraçado é que ninguém reclama disso. Porque por fora, tudo parece crescimento. Você está progredindo, entregando, sendo reconhecido. E não tem nada de errado nisso. Só que de vez em quando aparece aquela sensaçãozinha de que alguma coisa ficou para trás. E você não sabe bem o que é, mas ela está lá. Eu faço um exercício às vezes. Imagino como me apresentaria se não pudesse mencionar trabalho, nem cargo, nem empresa, nada disso, dessa estrutura que a gente vive. Olha, e confesso para vocês que das primeiras vezes que eu tentei, travei. Não porque não tinha resposta, lógico que eu tinha, mas porque nunca tinha precisado organizar isso direito na minha cabeça. O cargo sempre chegou antes e foi respondendo por mim. Durante anos, eu posso garantir para vocês que isso acontece. Eu estava aqui lembrando de uma festa. E aquele papo de início de conversa, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece. E aí um fulano lá me fez uma pergunta. E aí, o que você faz, Salomão? E justamente eu estava num período de transição. Sem cargo definido ainda. E pela primeira vez, em muito tempo, eu não sabia o que responder. Aquilo me incomodou profundamente, de verdade. Talvez até mais do que deveria. Mas foi aí que eu entendi uma coisa. O cargo tinha estado respondendo por mim por muito tempo.
Mas não era o único que tinha ficado para trás. Eu também tinha ficado para trás. Uma versão antiga minha tinha ficado para trás, quietinha, num canto, esperando espaço ou talvez até o momento certo dela aparecer. Voltando ao jantar com meu amigo, depois que ele falou, conversamos, ele falou tudo aquilo, a gente ficou conversando por mais um tempo. E foi bastante interessante. Olha só, ele foi entendendo em voz alta, e atenção, não fui eu explicando nada, ele foi entendendo em voz alta que as peças começavam a se encaixar. Sabe como um Lego? Que as coisas começavam a se encaixar na frente dele. E aí ele disse, eu acho que não é o dinheiro não. É que quando eu estou dando aula, eu me sinto inteiro, eu me sinto pleno. É o que eu gosto de fazer. E depois ainda completou. Fora disso, eu não sei muito bem o que eu sou. Legal, né? Não foi diagnóstico, não foi conclusão minha, foi ele chegando lá, sozinho, em voz alta. E sabe o que é curioso? As aulas não eram uma coisa nova na vida dele. Era algo que sempre esteve lá. Antes do cargo, antes de ser CFO, antes de ser executivo, antes da empresa internacional, era uma versão antiga dele que nunca tinha sumido, que só estava esperando o momento certo para ela aparecer. Essas coisas de quem a gente é realmente antes do primeiro trabalho, elas não somem. Essas realmente ficam. Às vezes adormecidas, é verdade. Às vezes aparecendo em situações que a gente não espera. Às vezes elas aparecem numa conversa, numa viagem, num filme, numa música. E quando aparecem, dão uma sensação muito específica de reconhecimento. Como se uma parte de você dissesse: "Ah, esse sou eu". Tenho conversado com muita gente. Gente muito competente, gente muito realizada, que quando eu pergunto quem são fora do trabalho, demoram para responder. Não porque eles não sabem ou porque estão vazios, muito pelo contrário, mas porque passaram tanto tempo construindo dentro de uma estrutura que a estrutura foi ficando dentro deles também. E as outras versões também foram ficando comprimidas num canto, mas estavam absolutamente presentes. Silenciosas, presentes, esperando aquela brecha, aquele momentinho, aquela música para aparecer. Meu amigo continua dando aulas, mas agora a razão dele mudou. Passou de não tenho dinheiro para parar para eu gosto disso e escolho continuar. Parece sutil, né? Mas é completamente diferente. Uma é dependência. Eu não consigo parar. A outra é escolha. É isso que eu quero para mim. E o que ele reencontrou nas aulas não era algo novo. Era ele. Era ele de verdade que estava lá. Uma versão que sempre esteve, esperando espaço para aparecer novamente. Fica uma pergunta para você. Quem você era antes do crachá virar o centro de tudo? Que versão de você ainda está lá, quietinha, num canto, esperando? Não precisa ser uma resposta completa agora, mas presta atenção no que vier. Ela é muito importante. Eu sou Salomão Friedman e você está no Depois do Crachá. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e clique aqui no botão seguir e no sininho para receber as novidades do canal. Até a próxima!